A internet é um lugar de muita maluquice, né? Mas às vezes a gente encontra ouro, né? Lá no Twitter eu fui marcado pelo Pedro, @godpack78, em uma thread de teoria que não poderia decepcionar, afinal o autor dela é o Punk Records. O cara tá herdando o nome de uma área da Labophase de Egghead que armazena o cérebro do Dr. Vegapunk e atua como uma biblioteca a qual os cientistas e seus satélites podem se conectar remotamente. Um Big Brain desse não poderia decepcionar, né? E spoiler, não decepciona. A ideia que vai ser apresentada aqui é muito original, uma sacada clínica que mostra como Oda não dá ponto sem nó e tem a história de One Piece na palma de sua mão. Hoje a gente vai ver como esse homem já tinha os poderes dos Gorosei estabelecidos há muito tempo, e até vamos melhor entender as habilidades de Imu-sama. Não hesitem em me marcar em nada relacionado ao One Piece no Facebook, no Twitter ou Instagram, tá? Eu adoro, mano, já disse e repito. Eu quero saber a opinião de vocês e, como eu disse na introdução, às vezes a gente encontra ouro navegando pela internet. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você, meu querido, eu tenho certeza, é aquele brabo que vai deixar o like, tá? Vai se inscrever no canal se por acaso ainda não é inscrito e vai chegar comigo para mais um vídeo. Então, simbora! Os Gorosei, Impel Down e os 6 Infernos. Eu sei que pode parecer absurdo, mas o que você pensaria se eu te falasse que Oda já tinha planejado desde Impel Down os poderes de cada um dos Gorosei, como eles conseguiriam ser invocados e que eles seriam de fato demônios? Ok, isso pode não surpreender tanto assim porque Oda gênio geral já sabe, mas e se eu te falasse que ele fez questão de deixar isso implícito na maior prisão do seu universo e acabou passando despercebido por praticamente todos os leitores ao redor do mundo? Tava bem embaixo do nosso nariz. Aliás, bem embaixo do fundo do mar, né? E nossos olhos não viram. Agora, meu querido, te segura na cadeirita pra não cair pra trás, tá? Porque o que vem pela frente é bomba. Impel Down é um gigantesco cárcere que começa na superfície terrestre e desce quilômetros até as profundezas do oceano. Como muitos sabem, sua temática está relacionada ao inferno, algo que podemos ver em todos os seus andares, funcionários e termos, elemento que agora se mostra totalmente conectado aos Gorosei e Imu-sama. Além disso, o formato de inferno separado em níveis diferentes é uma alusão ao inferno da Divina Comédia de Dante. Beleza, mas como isso vai nos levar ao que são os poderes dos Gorosei? A primeira reflexão que a gente tem que fazer sobre Impel Down é a seguinte: ela foi construída pelo governo mundial, ou seja, sob ordens ou pelo menos com aprovação dos Gorosei e Imu-sama. E aí que entra a pergunta: por que cada nível e inferno é como é? Porque cada um deles tem os elementos que tem, e se essas escolhas para cada um de seus andares foi extremamente pensada, e não foi apenas coincidência. E a partir desse questionamento, tudo muda e começa a ficar muito mais interessante. Muito boa, Punk Records! Como o Sabo já tinha nos alertado, as autoridades que controlam o mundo são diretamente do inferno. E faz sentido que sua maior construção para punir criminosos seja uma alusão direta a eles e de onde vieram. Se a gente analisar com cuidado cada nível de Impel Down, a gente vai perceber como a relação entre eles e os Gorosei é uma parada que, cara, vocês vão ver, tá? Eu vou mostrar aqui como cada um dos andares tem relação com cada um dos Gorosei e, finalmente, com Imu-sama. E para começar, vamos por ele, o primeiro inferno que a gente conheceu que está relacionado ao primeiro Gorosei a revelar os seus poderes. Nível 1, o Inferno Escarlate, Santi J. Garcia Saturno. O Inferno Escarlate, ou Guren Jigoku, contém uma grande floresta de árvores vermelhas. As folhas dessas árvores, conhecidas como Kenju, são tão afiadas quanto lâminas, enquanto a grama no chão, Haribariso, é tão espinhosa quanto agulhas. Mas apesar dessas características peculiares, esse não é o maior perigo que se apresenta nesse nível. Aqui, a maior ameaça são os seres que habitam ele, as aranhas venenosas que perseguem os seus prisioneiros. Saturno, o Gyoki, além de atacar com golpes perfurantes que atravessam seu inimigo, tal como a grama e folhas desse nível, também é uma gigantesca aranha venenosa, como o principal perigo do Inferno Vermelho. Calma, que só vai melhorar. Nível 2, o Inferno Bestial, Santi Marcos Mars.
Mojo Jigoku, ou Inferno das Bestas, contém vários animais selvagens de todos os tipos. Os prisioneiros mantidos aqui são forçados a serem perseguidos por eles pelos corredores do nível. Dentre essas criaturas abomináveis, uma que mais se destaca é o terrível basilisco, que é um mutante emplumado que possui características de cobras e aves. Coincidentemente, ou não, o Itsumade é uma ave que possui características reptilianas como seu corpo, que é semelhante ao de uma cobra. Então a aparência transformada de St. Marcus Mars remete muito ao grande basilisco do nível 2 de Impel Down. Ambos são seres criados a partir de duas classes de animais, aves e répteis. A semelhança entre os dois me pegou, tá vendo de novo? O basilisco e o Itsumade são muito parecidos. Isso torna cada vez mais parecido, ao passo que a gente vai vendo as semelhanças entre os Goroseis e os níveis de Impel Down. Nível 3, o Inferno da Inanição, St. Shepherd Júpiter. O Inferno da Fome, ou Kiga Jigoku, penaliza seus prisioneiros com o calor que sobe do nível 4. Eles são restringidos de receber água e comida, tendo pouquíssimo acesso a alimentos, o que os deixa em um estado muito próximo da morte. O que é muito intrigante aqui, né, é que esse inferno é simplesmente um deserto, exatamente o local onde habitam os Sandworms. Além disso, Júpiter é o deus guerreiro da agricultura, ou seja, o principal responsável pela fome no mundo de One Piece. Então até o próprio conceito do nível está interligado com o que o Gorosei representa, né, como um ministro, e também a sua forma transformada. Nível 4, o Inferno Escaldante, St. Topman Warkuri. Eu comentei isso no review, complementei em live, mas acho importante ressaltar aqui também. Por mais que a forma do Gorosei seja nomeada como Roki, o nome mais conhecido para essa criatura é Feng Shi, que inclusive foi a forma que a tradução oficial em inglês decidiu colocar, o que me deixou muito feliz porque mostrou que minhas pesquisas, e suposições foram certeiras. Ele não é um yokai da mitologia japonesa, ele é um ser mítico chinês. Mas beleza, o que isso implica nesse nível de Impel Down? O Inferno Escaldante, ou Shonetsu Jigoku, possui um lago cheio de sangue fervente, aquecido por um fogo intenso, tornando-o extremamente quente. O calor causado por ele é tão intenso que também afeta o nível diretamente acima dele. O ponto interessante é que o Feng Shi é descrito muitas vezes como um javali relacionado ao fogo, ou sendo capaz de consumi-lo, ou até mesmo sendo uma própria criatura com chamas, como a gente pode ver, que o próprio Oda retratou no seu mangá. Reparou no foguinho subindo ali pelas suas costas? Pois é, um javali mítico escaldante cujos poderes ainda não revelados podem estar altamente conectados ao elemento do fogo. Meu palpite é esse: o Topman Warkuri na sua forma yokai, demônio, zoan, enfim, como você quiser chamar, vai ser capaz de lançar bolas de fogo, conjurar o elemento e até se tornar um próprio meteoro flamejante. Pra exemplificar um pouquinho melhor, tá? Tipo isso aqui, um Arcanine usando um Flame Blitz, mas sendo um Gorosei javali gigantesco assassino, bala de fogo, meteoro, astro celeste, cometa, alucinação total, loucura, isso é One Piece. Oda, muito obrigado por essa obra. Nível 5, o Inferno Congelante Itambaron V Nazujuro. Gokan Jigoku possui um forte contraste com o nível anterior. Esse é basicamente um congelador gigantesco. O andar é tão frio que os prisioneiros mantidos aqui congelam até a morte ou perdem pedaços do corpo devido às queimaduras de congelamento. Como o próprio Brook diz, seu corte transmite o frio do outro mundo. Nazujuro tem o mesmo poder congelante que provavelmente possui relações com o submundo, uma alusão óbvia ao inferno. Então, como a gente pode ver, o Nazujuro ele tem poderes de gelo, tem poderes congelantes, enquanto esse inferno congelante, obviamente, está totalmente conectado ao frio. Como podemos ver até agora, existem vários elementos conectados aos infernais Goroseis que também estão presentes nos infernos de Impel Down. Fogo com fogo, gelo com gelo, areia com areia, veneno com veneno, bestalada reptiliana com bestalada reptiliana e por aí vai. E o que é muito bacana é que o último inferno, que supostamente ninguém sabia da existência, vai ter uma relação muito maneira e bem expositiva com Imu-sama, que ninguém também sabia da existência. Vamos com calma. Nível 6, o Inferno Eterno, Neronamu. Mugen Jigoku é o inferno vazio, o inferno eterno ou o inferno infinito.
Só seu nome já demonstra uma relação poderosa a ser traçada com Imu-sama. Esse inferno não tem tema, não tem castigo, é simplesmente um grande e eterno vazio. Sua única função é apagar nomes da história, uma completa alusão a Imu-sama, responsável pelo apagar de um século inteiro. Neuronamu foi tanto apagado da história para reinar sobre as sombras, como ele próprio ordena o que e quem deve ser apagado. O mais poderoso de todos desconhecido pelo mundo, e o mais punitivo de todos desconhecido pelo planeta. Os poderes de Neuronamu devem estar muito relacionados a essa questão do vazio. O fato de ser um inferno eterno já está muito relacionado a ele, que possui a juventude perene e vive eternamente. A questão do vazio, do infinito, pode estar muito bem relacionada aos seus poderes demoníacos. Após esses levantamentos, é impossível não notar as semelhanças entre os infernos de Impel Down e o inferno que são os Gorosei e Imu-sama. Então vamos partir para a sequência, né, que nosso amigo Punk Records levantou. Como esses círculos de invocação os fizeram chegar até Egghead? O povo de Hara-Retânia tentou invocar Satã, o rei dos demônios, usando um círculo idêntico ao dos Gorosei. Ou seja, demônios e invocação são assuntos relacionados. E nisso, acredite se quiser, Impel Down também nos dá uma dica. O teorista aqui alega que os círculos de invocação são o caminho do demônio apresentado em Impel Down. No fim, estavam todos no nível 5.5, mas de onde tiraram essa história afinal? Podemos acreditar que os Gorosei vão até os portões do inferno e de lá vão para Egghead. Até as silhuetas são iguais. Olha aí o caminho do demônio sendo representado por uma figura diabólica e chamas. É claro que assim, tá? Nesse ponto, o caminho do demônio pode estar muito mais relacionado aos caminhos que o Morley fez usando a Oshi-Oshi no Mi, né? Enquanto tava lá para criar um nível 5.5 de Impel Down. E também as maneiras de chegar lá, né? Ou seja, ele criou ali um lugar, né, um refúgio para a galera e criou vários caminhos também. E essa era a minha interpretação para o caminho do demônio, né? Até o Inazuma também tem a fruta da tesoura ali, vai recortando, fazendo seus próprios caminhos, e os Okamas ali começaram a reunir uma galera para basicamente salvar do sofrimento da prisão e trazer para o prazer que é estar ali num resquício do que é New Kamabaka, né? Mas o ponto aqui não parece ser exatamente o que de fato são esses caminhos, mas sim a referência à temática de inferno e a representação no painel que está muito conectada ao que vimos com os Gorosei. Trevas cabulosas, abismo sobrenatural, noite execrável, tártaro nauseabundo, escuridão putrefata. Melhor parar de repetir isso, senão o Imu-sama aparece aqui atrás. Cruz credo, Deus. Nika me proteja. Existem algumas outras coisas que conseguimos relacionar. Se liga, Zoro falando que voltou do inferno depois de dizer que era o seu rei, Brook falando sobre o mundo dos mortos, e isso, pra ser bem sincero, tá, é algo que eu já tenho preparado para falar em outro vídeo mais específico sobre o inferno no mundo de One Piece, o submundo e essa questão de um outro plano que obviamente está relacionado com o Zoro, está relacionado com a Yomi no Mi e certamente aos Gorosei, junto aos seus poderes demoníacos. Muito obrigado ao Pedro por ter me marcado lá no Twitter, né? E também ao Punk Records pela teoria tão maneira. Gente, me marquem sempre que vocês verem uma teoria legal, porque pode acabar virando vídeo aqui no canal. Cara, ideias maneiras têm que ser compartilhadas com o maior número de pessoas possível, tá? E assim, ideia original, fora da curva, tem que chegar em mais e mais e mais gente, beleza? Principalmente quando faz tão sentido e é tão divertido fazer uma comparação como essa. Então, meu querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fico com o coração quentinho, agradecido demais por isso. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!